Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo você vai entender como adicionar de 10 a 50 mil reais de faturamento todos os meses no seu negócio com um método prático e validado que transforma o seu Instagram em uma verdadeira máquina de atrair os melhores clientes. Além disso, você vai entender a estrutura certa para você se posicionar para quando você postar, vender. E nos próximos minutos eu preciso que você tenha atenção plena para o que eu vou te apresentar aqui, porque pouquíssimas pessoas conhecem essa estratégia e você está tendo a oportunidade de conhecer ela de forma antecipada e privilegiada. Mas antes de eu te apresentar esse framework, me responde com sinceridade. Você tem talento, você entrega um trabalho de qualidade, você se dedica, estuda, posta, mas chega no final do mês e você fica ainda insatisfeito com o teu faturamento? Às vezes, você fica esperando aquela indicação que vai salvar o teu mês. E se isso está acontecendo com você, respira fundo, porque eu sei exatamente como isso dói. Dói ver pessoas menos experientes, às vezes pessoas que não são qualificadas como você, sendo chamadas de referência. Isso não é só injusto, isso é humilhante, inclusive. Dói quando você manda orçamento para um cliente, ele visualiza e simplesmente some, não te responde mais. Dói você viver nessa montanha russa emocional, sem saber se você vai conseguir pagar suas contas no final do mês. E o pior começa a acontecer, que é você duvidar de si mesmo. Você se pergunta, será que o problema sou eu? Será que as pessoas ainda gostam do meu trabalho? Será que o mercado está saturado? Mas calma que não é nada disso. Mas eu quero que você imagine a seguinte situação, você acordando de manhã, abrindo seu Instagram, lá no seu direct, vários pedidos de orçamento de pessoas falando que gostaram do seu conteúdo, amaram o seu trabalho e querem contratar você. E melhor, pessoas que chegaram prontas para comprar, sem objeções complexas, sem resistências, sem pedir descontos absurdos. Agora imagina você olhar para sua agenda no final do mês, uma agenda cheia de trabalhos que fazem sentido para você, uma agenda cara, uma agenda disputada, sem ansiedade no final do mês e melhor, sem depender de sorte. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer continuar tentando a sorte ou você quer ter acesso, de fato, a um framework testado, validado em mais de 480 mentorados que reunidos faturaram só ano passado 45 milhões de reais? A resposta para mim é muito clara. E a melhor forma para você poder fazer dinheiro de verdade no mercado é você implementando o framework Marketing de Autoridade e Posicionamento de Especialista. Vamos entender os principais problemas que provavelmente você enfrenta em relação ao Instagram? Sem dúvida nenhuma, o primeiro é não ter seguidores suficientes. O segundo, talvez você não goste de aparecer, não goste de gravar stories. Talvez também você não tenha tempo para produzir conteúdos porque você faz muitas coisas, você tem muitas atribuições sociais, muitas coisas no seu dia a dia para fazer e resolver. E por fim, mas não menos importante, eu tenho certeza que você já tentou de tudo, mas nada ainda deu certo como você gostaria. E durante esse vídeo você vai entender que, independente de qual seja o seu principal problema, você, com a estrutura certa, vai conseguir vender o seu trabalho porque existem pessoas que estão precisando dele. A questão agora é como nós vamos chegar até elas. Um dos maiores problemas de quem vende serviço é depender 100% da indicação. E essa estratégia que eu construí, ela foi desenhada para poder corrigir esse problema. Porque quando você depende de indicação, você está responsabilizando o seu sucesso nas mãos de outra pessoa, quando você deveria ser o gerador da sua própria demanda. Isso não quer dizer que você tenha que parar de vender por indicação, você vai continuar vendendo e vai vender para clientes melhores ainda. Mas agora você vai ter controle absoluto do porquê que as pessoas chegam até você, porquê que elas pagam e quantas pessoas pagam. Isso te dá previsibilidade e é um dos maiores problemas que nós enfrentamos quando nós empreendemos. Recentemente, o bilionário brasileiro Flávio Augusto compartilhou um dado muito importante em relação ao negócio dele. Ele tem aproximadamente 750 mil clientes ativos e ele disse que, se ele dependesse de indicação, o negócio dele faturaria apenas 8% do potencial de faturamento que ele consegue na empresa dele. Ou seja, a indicação é apenas um canal de vendas e ela não é o melhor canal de vendas. O framework ele possui 4 objetivos dentro do seu negócio: tornar seu posicionamento referência para o mercado e você reconhecido por um público que paga sem que você precise se explicar, e ele enquadra a sua oferta para que ela gere desejo no cliente de resolver uma dor ou um problema, fazendo você se tornar inevitável. Independente se você hoje é um completo iniciante ou um profissional com mais experiência, nós precisamos resolver 3 elementos dentro da sua estrutura. A primeira é a comunicação, a segunda é o posicionamento e a terceira é a audiência. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora, porque às vezes você não está atraindo o cliente que você gostaria, não é porque o seu trabalho é ruim. Na verdade, você não está sabendo comunicar ele da forma correta.
E todo posicionamento ele começa com a comunicação certa e assertiva. Ou seja, se você hoje talvez faça um evento para veganos, independente da estrutura que tiver, as pessoas que são carnívoras, elas não vão no seu evento. Então, por mais que você tenha um trabalho de excelência, por mais que o seu Instagram ele esteja muito estético, as pessoas certas, elas precisam se identificar com o seu trabalho. E elas não se identificam apenas com a parte estética, mas com aquilo que você resolve de fato. Então, para você ter uma audiência qualificada, você precisa estar posicionado. E para você estar posicionado, você precisa construir os conteúdos certos, porque o conteúdo, ele é a ponte certa, ele é a ponte que o seu cliente precisa para poder te conhecer e comprar de você. Só que eu preciso te alertar sobre 3 mentiras que as pessoas estão falando no mercado sobre vender no Instagram. A primeira é que se você for bom, os clientes vão aparecer. Isso não é verdade, porque o mercado não premia quem é bom. O mercado premia quem resolve mais problemas e problemas mais complexos. Tem muita gente excelente no mercado, porém invisível, ou seja, o conteúdo delas, o trabalho delas não estão chegando para as pessoas certas. E eu consigo te provar isso com a absoluta certeza de que se eu colocar um cliente agora para falar com você, eu tenho completa confiança de que você consegue converter ele. O problema é que as pessoas não estão tendo acesso a você. A segunda mentira é que você precisa de muitos seguidores para vender. E isso é muito errado, porque eu conheço centenas de casos de pessoas que têm 100, 200 mil seguidores e não conseguem fazer 5 a 10 mil reais todos os meses. Teve um grande caso de uma ex-Big Brother Brasil que saiu com mais de 2 milhões de seguidores e ela não conseguiu vender 19 camisas. Isso é a prova de que não adianta nada você ter uma audiência muito grande se ela não estiver pronta e preparada com a consciência certa para poder comprar de você. A terceira mentira é que para você vender no Instagram, você precisa postar todos os dias em um volume muito grande. Isso é mentira, isso é falso, porque você não precisa se tornar escravo de conteúdo. O seu trabalho tem que te servir, não o contrário. Caso contrário, você estaria vendendo a sua alma e era mais fácil você ser CLT. A verdade é que você precisa do conteúdo certo, feito de forma estratégica, para tirar o seu cliente do estado frio, ou seja, não te conheço, para um estado quente, agora quero comprar de você. E vai comprar sem fricção e vai comprar de uma forma muito fluida, onde ele vai gostar de comprar de você, inclusive. Talvez você não me conheça como deveria, mas eu me chamo Rodrigo Passarelli e nos últimos 8 anos eu me tornei fotógrafo, mentor, empresário, montei 3 empresas grandes no mercado da fotografia e hoje nós temos 8.800 alunos, aproximadamente 480 mentorados. E o que eu vou te apresentar é um combinado do que eu aprendi trabalhando com grandes marcas como Coca-Cola, Oi UFC, Itaú, canais Globosat, TIM, Oi. Sintetizei tudo isso experimentando com os meus próprios negócios e também nos negócios dos meus alunos, gerando resultados muito expressivos no nosso mercado. E esse framework ele foi aplicado em vários outros negócios também, de parceiros, pessoas que foram minhas mentoradas, pessoas que se consultaram comigo sobre os seus negócios. Eu quero te mostrar algumas dessas pessoas que são muito influentes e talvez você até conheça algumas delas. Nós temos aqui um dos maiores especialistas em imagem e estratégia de posicionamento, que é o João Mena. Carol Castro, Torin Zanetti, que é um dos maiores fotógrafos de casamentos clássicos do Brasil. Nós temos aqui também o Sig Bergamin, que é um dos 50 maiores arquitetos do mundo. Ele saiu na A-List como um dos mais influentes da história da arquitetura. Ele inventou um estilo de arquitetura, inclusive, e ele foi responsável por um dos projetos mais audaciosos do Brasil, que é a Fazenda Boa Vista. Temos também a Teresa Sá, que é a maior retratista do país, e outras marcas pessoais muito influentes no nosso mercado e do marketing digital. Eu quero te confortar em relação a essa estrutura, porque muitas vezes você está achando que o que vai fazer a diferença substancial no seu faturamento, no seu trabalho, nos clientes que você atrai, é talvez a cor de um post, um formato que você usa aqui, que você viu de algum influenciador fazendo, e eu te garanto com certeza absoluta que não tem nada a ver com isso. O que precede o marketing é a estrutura de comunicação, e isso tudo é igual para todo mundo, todos os grandes players do mercado, e eu vou te provar, analisando Instagrams aqui nesse vídeo, que tudo isso é igual. O que muda é a ponta final, que a gente vai chamar de marketing para ficar muito claro para você. E esse marketing, ele é responsável, obviamente, pela maneira como você se comunica, pela maneira como você está apresentando o seu trabalho, mas eu te garanto, e você pode confiar 100% no que eu estou te falando, que isso pouco importa. Inclusive, quanto mais orgânico for sua produção, mais natural for sua produção e menos tiver cara de agência, melhor para você. E é justamente isso que as pessoas ainda não entenderam em relação ao mercado e é exatamente por isso que elas não estão conseguindo criar um processo de diferenciação para conseguir atender os melhores clientes. O dinheiro ele está disponível e ele só precisa ir para a mão que gera mais valor. E eu espero de verdade que no final desse vídeo seja essa mão a sua. Esse é o meu framework, o diagrama de autoridade. Nesse framework nós trabalhamos 4 elementos:
método, líder para seguir, jogo para jogar, e quando você sintetiza esses 3 elementos, você se torna referência. Antigamente, por exemplo, no mercado de fotografia, era muito comum você simplesmente ter uma câmera, ser designado como fotógrafo e isso ser o suficiente para você poder vender seu trabalho. Só que com o passar do tempo e, por exemplo, depois da pandemia, o lead ele ficou mais inteligente, ele ficou mais exigente e ficou mais caro. Ou seja, ter apenas o seu trabalho, o seu ofício comunicado, já não é mais o suficiente para você conseguir vender sem fricção e vender para os melhores clientes. No entanto, quando você tem um jogo para jogar, ou seja, um processo para passar com aquela pessoa, porque às vezes ela não sabe exatamente o que vai acontecer quando você, por exemplo, contratar uma nutricionista. Ela não sabe que tem reunião, ela não sabe que tem avaliação do corpo, ela não sabe que tem exame, ela não sabe nada além disso. O que ela está vendo? Ela está vendo simplesmente um corpo estético sendo postado e as pessoas acham que isso é o suficiente. Só que não é o suficiente porque as pessoas muitas vezes elas têm medo do processo e por não conhecerem o processo, elas acabam criando objeções invisíveis. E por fim, mas não menos importante, você precisa ser um líder para seguir. E um líder, ele é digno de ser seguido quando ele expressa as suas opiniões sobre o mercado e sobre o que ele faz. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. E as pessoas hoje, elas estão muito perdidas e elas estão precisando de direção. E você é a pessoa que precisa direcionar essa pessoa por um caminho que é um caminho seguro, um caminho que você já trilhou e um caminho que você conhece. Porque nesse lugar as pessoas vão reconhecer a ajuda que você deu para elas e é justamente a síntese desses elementos que faz com que você se torne referência no mercado. Só que para isso acontecer, nós vamos precisar separar seu Instagram de 2 formas. Primeiro, em relação ao posicionamento dele e segundo, em relação à estrutura do post. Eu quero que você esteja muito presente aqui para você poder entender como que isso se desdobra dentro da sua comunicação. Primeiro de tudo, todo Instagram tem que ter esses 3 elementos: núcleo, momento e inimigo. Núcleo só existem 3. Dinheiro, bem-estar e relacionamento. Relacionamento são aqueles conteúdos red pill, conteúdos que ensinam outras pessoas a se relacionarem com as outras, enfim, conquistar pessoas. Dinheiro é fazer dinheiro ou economizar dinheiro. No meu caso, eu ensino vocês a fazerem dinheiro. Mas você pode ser uma arquiteta, por exemplo, que faz projetos para que as pessoas não gastem tanto dinheiro com energia e elas possam, por exemplo, ter na casa delas mais janelas com entradas de luz solar e elas não ficarem gastando tanto dinheiro com energia elétrica. Ou seja, você está fazendo projetos para as pessoas economizarem dinheiro. E por fim, o bem-estar, que é tudo aquilo que não se enquadra nesses 2 núcleos. E o bem-estar pode ser hobby, o bem-estar pode ser uma ativação emocional, por exemplo, como autoestima, como identidade, enfim, são muitos elementos e eu vou te mostrar alguns exemplos aqui. Todo cliente tem um momento de vida que ele está passando. Por exemplo, uma mulher gestante, ela está no momento de gestação. Uma pessoa que está fazendo transição de carreira, ela está no momento de fazer transição de carreira. E tudo isso é importante para que o seu posicionamento ele seja muito assertivo. E a pessoa que chegue lá no seu perfil do Instagram, ela consiga identificar imediatamente aquilo que você faz e quem que você ajuda. E os inimigos, eles são diversos, mas eles vão depender muito do nicho de vocês. Por exemplo, imagina que você é um fotógrafo de casamentos e você é um fotógrafo de casamentos que faz uma fotografia muito personalizada, uma fotografia muito íntima. Às vezes, o maior inimigo dos seus clientes são fotógrafos que fazem atendimentos de forma automática e não estão preocupados com a realidade do cliente. Ou seja, isso é um inimigo. Inimigo de quem? Do seu cliente. E de qual forma isso se apresenta? Vou te dar um exemplo. Imagina que você fotografou um casamento, você é um fotógrafo, e nesse casamento a noiva, ela te deu o seguinte depoimento: depois que eu contratei o Rodrigo, foi tudo muito bom, porque ele não só me ajudou em relação às fotografias, mas ele me indicou vários fornecedores de qualidade. Fornecedores esses que são pessoas de confiança, me trouxeram muita paz, muita calma, e eu não fiquei estressado durante o casamento. Por quê? Porque durante o casamento eu não só casei, mas eu estava grávida do meu marido. E muitas vezes as pessoas não estavam preocupadas com a nossa história, muitas vezes as pessoas não estavam preocupadas com o que estava acontecendo com a gente, e elas não entendiam o nosso estresse. Então imagina que você pegou esse vídeo, que durou 10 segundos para ser feito, posta no seu Instagram e as outras pessoas que estão assistindo o seu conteúdo, elas identificam e às vezes elas se reconhecem nessa história porque elas são pessoas que estão casando, estão grávidas. São pessoas que não estão tendo acesso a bons fornecedores, são pessoas que estão sendo atendidas de forma automática, de forma não humanizada e naturalmente quando um cliente fala de você, outra pessoa se identifica. Por quê? Porque essa pessoa ela vai ter 2 problemas na mente dela antes de te contratar. O primeiro é saber se você realmente vai conseguir ajudar ela. E o segundo
é se você já conseguiu ajudar alguém com a solução que você está apresentando. E se isso fica muito claro no seu posicionamento, eu vou te mostrar como que isso acontece no Instagram, você consegue ter um posicionamento claro, sem ruídos e que atrai a pessoa certa para você. Na segunda estrutura, nós precisamos entender como funciona a arquitetura do post. Porque um post com uma fotografia, ele é um post que não elimina todas as objeções. Um post de depoimento, ele também é um post que não elimina todas as objeções. Então imagina que você é um fotógrafo, e você é um fotógrafo de gestantes, e você fez uma bela fotografia de uma cliente sua, e você postou no seu Instagram. E porventura, o Instagram decidiu entregar para mais pessoas, e esse post acabou viralizando no Instagram. O único problema é que, quando esse post viraliza, às vezes ele não tem todos os elementos necessários para convencer as pessoas de verem o post e irem para o seu perfil te seguir. Só que nós precisamos ter outros elementos incluídos dentro desse post. Quais são esses elementos? Os elementos estão aqui na tela para você poder ver. É a sua competência técnica, ou seja, como você é bom de fato fazendo aquilo que você faz, sendo advogado, nutricionista, psicólogo, fotógrafo. O post precisa ter também o senso de confiança, ou seja, case de sucesso, bastidores da sua empresa funcionando, como é que vocês trabalham. Isso tudo é importante para as pessoas poderem conhecer quem vocês são. E por fim, mas não menos importante, os seus valores como marca pessoal. Ou seja, se você é uma pessoa de confiança, se você é uma pessoa que transmite segurança, se seus valores são família, liberdade, tudo isso tem que estar incluído dentro da sua comunicação no post. Eu vou te mostrar agora como é que isso funciona. Vamos olhar o perfil da Luísa Barreto, que ano passado ela começou o perfil completamente do zero e em apenas 30 dias ela fez 28 mil reais seguindo essa mesma estrutura. Começando não só o perfil do zero, mas também uma empresa do zero. Vamos fazer um exercício prático para você poder entender como é que funciona essa estrutura dentro da sua comunicação no Instagram. Nesses 8 posts aqui, nós conseguimos identificar algumas coisas. Primeiro, são os valores da marca dela. Você vê que são casais jovens, ou seja, o momento de vida deles são casais jovens, todos eles estão ao ar livre, ou seja, conexão com a natureza, intimidade do casal é um outro valor. A gente vê a leveza, a gente vê sorriso na fotografia. Isso tudo é muito importante para que o seu cliente, quando ele chegue no seu perfil, ele saiba exatamente o que você faz. Eu vou abrir esse carrossel e eu quero que você analise ele comigo. Primeiro aqui nós temos a fotografia, competência técnica. Nós temos aqui outra fotografia, competência técnica novamente. Agora nós temos um vídeo. Esse vídeo é um depoimento da cliente e esse depoimento está legendado com um vídeo do casamento dessa pessoa. Ou seja, agora nós temos o senso de confiança sendo gerado. Ao mesmo tempo, o valor da beleza na fotografia dela e também, dentro desse vídeo, a gente vê a conexão com a natureza. Agora, mais fotografia, 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 mais um vídeo de bastidor, outra fotografia e aqui um elemento muito importante que eu quero mostrar para você. Esse vídeo, ele é a fotografia que foi feita antes, mas nesse caso aqui mostra a Luísa trabalhando, ela bem arrumada, ela dirigindo o cliente de forma leve e descontraída. Isso tudo são valores da marca dela. E esses valores, eles estão incluídos, às vezes de forma silenciosa na comunicação, mas de forma repetida, porque o marketing ele tem esse objetivo, mostrar de forma repetida as coisas que você faz, e isso acaba sendo incluído dentro da mente do cliente e ele passa a ser educado por você. Agora eu vou te mostrar outro post. Esse é um vídeo de Reels. Aqui também temos um depoimento da cliente. Mais uma vez, nós temos a conexão do casal, a conexão com a natureza, a beleza do Rio de Janeiro, o casal jovem de mãos dadas, mas presta muita atenção, porque isso daqui é um vídeo, mas é um vídeo muito bem feito, feito com câmera. E agora as fotografias do cliente. Mais uma vez, nós temos a competência técnica, nós temos o senso de confiança e os valores comunicados em um mesmo post. Por fim, eu vou te mostrar mais um post da Luísa Barreto. De novo, nós temos fotografia, ou seja, competência técnica. Agora, um bastidor da noiva lendo os votos. De novo, competência técnica e senso de confiança, porque foi um vídeo bem gravado. Fotografia. Agora, uma fotografia ao ar livre, como eu mostrei para vocês antes, e com um depoimento. Outro bastidor, agora dela fazendo uma fotografia. Agora a fotografia pronta, ou seja, ela está provando o que ela fez anteriormente. Mais uma fotografia de bastidor, e nesse caso aqui com o depoimento da cliente. Mais fotografia, fotografia, e ela finaliza
esse storytelling. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar, porque todos esses 3 posts, eles são completamente diferentes um do outro. Todos eles, inclusive, geram estímulos diferentes para quem está vendo. Ou seja, se eu chego no perfil da Luísa, eu não vou ver fotografia, 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 fotografia o tempo inteiro. Ou seja, não é um perfil cansativo, é um perfil que gera emoção, sensação e sentimento em quem assiste. Agora, vou te apresentar mais um perfil no Instagram, que é um dos maiores fotógrafos de casamento clássico do Brasil, chamado Torin Zanetti. Vou pegar um post qualquer dele aqui para fazer uma avaliação junto com você. Nesse post, ele leva o filho dele, Gael, de 10 anos, para fotografar um casamento com eles. Você vê perfeitamente que esse daqui é um vídeo de bastidor, feito com um telefone, inclusive, do filho dele trabalhando. O filho dele, por ser uma criança de 10 anos, fotografa em um ângulo diferente, inclusive. E as fotografias representam muito bem isso. Então a gente viu os bastidores da empresa dele, ou seja, como a empresa funciona, e nós vimos também as fotografias feitas pelo filho dele aqui nesse vídeo. E é muito interessante que você repare uma coisa, até o filho dele está bem vestido, com um terno ajustado para o tamanho dele, para a idade dele. Ou seja, um dos valores da marca do Torin não é só a organização, mas também a beleza e o se importar com a imagem que eles estão transmitindo para os clientes deles. E outro valor que está incluído nessa comunicação e você talvez não tenha percebido é o fato dele ter levado o filho dele para fotografar com ele. Ou seja, ele está dizendo para a família dele e para a família das pessoas que estão assistindo o quanto a fotografia é importante na vida dele. Tão importante ao ponto dele levar o filho dele de 10 anos para fotografar com ele. Outro post muito interessante no perfil dele é esse daqui, onde nós vemos a noiva sendo tratada como se fosse uma artista e o tempo inteiro a empresa do Torin e ele mesmo trabalhando, aparecendo no vídeo. Ou seja, aqui o protagonista do vídeo não é só a noiva, mas ele também. E por que ele faz esse tipo de coisa? Ele quer mostrar para os clientes futuros dele como que funciona, como eles são organizados, como eles trabalham, como eles dirigem o cliente, como eles cuidam do cliente. A gente vê perfeitamente a síntese dos 3 elementos que eu falei para você, que é o seguinte: competência técnica, senso de confiança e valores sendo comunicado em um único post. Mais um post muito interessante do Torin é esse daqui, onde nós vemos claramente, de novo, a noiva sendo tratada como uma artista. Nós vemos aqui que ele torna esse trabalho um objeto de desejo. As pessoas que estão assistindo, elas querem ser aquela pessoa que está passando por essa experiência. E nós vemos também vários elementos semióticos de um casamento de alto valor, ou seja, a própria estrutura do casamento, a maneira como eles estão vestidos, a maneira como a equipe do Torin está vestida, todos arrumados, com ternos alinhados. Nós não vemos nenhum fio passando no chão, ou seja, organização. Eles se importam com a imagem, eles se importam com a beleza, eles se importam com a experiência do cliente. Tudo isso faz toda a diferença e quando ele coloca esses elementos dentro de um post apenas, ele consegue eliminar todas as objeções que podem surgir sobre o trabalho dele. Muitas vezes eu entro no Instagram e eu sinto falta de encontrar esses elementos, porque às vezes com um post de uma fotografia apenas, eu não consigo saber se você estava bem vestido, eu não consigo saber se você é um fotógrafo de confiança, por exemplo, eu não consigo saber se o seu cliente te indicaria, se você entregou o trabalho no prazo, se você desrespeitou ou não os clientes, eu não sei nada além de que você entrega tecnicamente. Só que entregar tecnicamente é a tua obrigação. Você precisa se desenvolver tecnicamente, mas também agora como um comunicador. Isso não quer dizer que você tem que sonar blogueiro, não quer dizer que você tem que produzir conteúdos mostrando sua vida pessoal, porque eu mesmo não mostro a minha vida pessoal. É a primeira vez que vocês estão vendo a minha casa. E mesmo assim, nós conseguimos fazer muitos milhões no mercado mostrando o quê? Exatamente aquilo que o cliente precisa. E o que o cliente precisa é entender quem você é. E ele sabe quem você é quando você comunica a sua competência técnica, você gera o senso de confiança mostrando case de sucesso e bastidores, resultados das pessoas, resultados dos alunos e os seus valores como marca. E os seus valores governam as suas atitudes e é exatamente por isso que eles não precisam ter acesso à sua vida pessoal. Um último perfil que eu quero apresentar para vocês é da Karen Raquel, que assina por Monocromática, que é uma das melhores fotógrafas de família do Brasil. E eu quero mostrar um post em específico para você, porque ele sintetiza muito bem tudo que nós falamos no perfil da Luísa, no perfil do Torin e agora está sendo apresentado no perfil dela também. Aqui nós vemos algo muito simples, mas muito bem feito, inclusive com muita estratégia. É uma cliente que aparentemente está num cenário aberto, com a luz de fundo e 2 blocos de concreto aqui. Mas presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Esse vídeo é a síntese perfeita do que eu estou dizendo para você. Por quê? Porque nesse vídeo a gente vê que ela está num campo, aparentemente um terreno, que vai haver uma construção, alguns blocos de concreto,
e ela fotografando a cliente dela. Só que silenciosamente, o que ela está dizendo para as pessoas na comunicação? Que independente de onde ela estiver, ela vai fazer um excelente trabalho. Independente do que ela estiver disponível para ela, ela vai entregar um resultado incrível para a cliente dela. Ou seja, a simplicidade mas a criatividade ao mesmo tempo são valores da marca da Karen. E a gente vê o trabalho se desdobrando. Fotografia, vídeos com fotografia, vídeos com fotografia, mais vídeos, nesse caso de slow motion, da filha da cliente. Isso mostra a conexão da família, isso mostra o valor que isso tem para Karen. Agora a conexão do casal, de novo, forma simples, em um terreno, agora a criança vindo abraçar os pais, agora de novo, mais fotografia, agora com fundo cinza e a cliente aqui na frente, outro vídeo, fotografia, e agora você pode analisar qualquer player do mercado que tem resultado expressivo e resultado comprovado, que você vai encontrar sempre esses 3 elementos no post. Existe uma diferença sutil para quem produz conteúdo e quem faz produções artísticas. Quem faz produções artísticas consegue colocar todos os elementos dentro de um post só. Para quem produz conteúdo, também consegue colocar todos os elementos em um post só. Mas também você consegue fazer posts com os elementos separados. Ou seja, posts só ensinando, ou seja, competência técnica, posts só de depoimento ou posts comunicando seus valores como marca. Eu vou te mostrar, analisando o meu perfil do Instagram, como que esses posts eles também podem aparecer na sua comunicação. Muitas pessoas acham que eu cresci no Instagram por causa do formato de React. Isso não é verdade. O formato ele ajuda porque existe um gancho visual que já chama atenção, mas o que faz reter a atenção das pessoas e minha comunicação vincular para milhões de contas é justamente a maneira como eu falo e como eu estruturei essa estratégia dentro do meu perfil. E às vezes você vai ver um post meu, assistir a um vídeo e você não vai entender por que ele foi criado daquela forma ou por que eu estou indo tão distante falar de um conteúdo, sendo que, por exemplo, eu falo majoritariamente sobre fotografia. Nesse post da Virgínia, onde ele teve mais de 250 mil views, tiveram alguns elementos da minha marca, valores que são intrínsecos a mim, porque nesse post eu falei sobre religião, nesse post eu falei sobre família, nesse post eu falei sobre aposta esportiva, nesse post eu falei sobre as pessoas serem enganadas por essas apostas, eu falei sobre muitas coisas que eu acredito. Por quê? Porque são coisas que os meus clientes também acreditam. Nesse outro post, onde eu falo sobre tipos de fotógrafos para não namorar, eu também comunico valores da minha marca. Valores esses que são, por exemplo, trabalhar com fotografia sensual. Como cristão, eu não acho isso certo. Aqui eu fiz um card polêmico falando sobre um viés político. E no decorrer do post, eu falei sobre outros valores que eu acredito e eu defendo isso nas redes sociais. Mais um post onde eu comunico valores, e nesse caso eu estou falando sobre todo fotógrafo no Brasil é um herói. E nesse caso, qual é o valor que eu estou comunicando? Reconhecimento por você que está assistindo isso daqui. E você pode se perguntar, Rodrigo, qual é o seu núcleo? O meu núcleo é dinheiro. Qual é o momento dos seus clientes? Eles estão travados, às vezes eles são estagnados, às vezes eles querem mais faturamento, eles são pais, mães que estão procurando uma vida melhor. Esses são os elementos que compõem o momento do meu cliente. E quais são os inimigos deles? Às vezes, é a quantidade de informação que tem disponível na internet, ele não sabe qual método seguir. Às vezes, eles não têm o apoio dentro de casa dos maridos, das esposas. Às vezes, eles estão sobrecarregados com a quantidade de tarefas e funções que eles fazem nas empresas. E tudo isso a gente consegue ver claramente dentro dos meus posts, dentro dos meus conteúdos, dentro do meu posicionamento. E como eu disse, isso trouxe resultados significativos e muito expressivos, que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Os meus alunos, ano passado, só os mentorados, fizeram mais de 45 milhões de reais reunidos. Nós conseguimos chegar em mais de 8.700 alunos, agora, atualmente, 8.800 alunos. Ano passado, eu também consegui fazer só no mês de dezembro, de forma automática, de forma orgânica, sem fazer lançamentos, só usando a produção de conteúdo e sequência de stories, mais de 200 mil reais. E claro, nós não só tivemos resultados financeiros, mas também tivemos resultados em relação ao alcance com que a nossa mensagem chega nas pessoas. Antigamente, minha conta alcançava aproximadamente 900 mil pessoas. E o meu conteúdo era visto 2 milhões de vezes. Hoje, a minha conta alcança quase 7 milhões de pessoas e meu conteúdo é visto 15 milhões de vezes por mês. E eu quero te mostrar como que isso aqui foi feito dentro do meu posicionamento. Mas isso aqui não quer dizer que tenha que ser feito por você. É apenas uma das formas dentro dessa estratégia
de fazer com que o seu negócio ele se movimente. Eu faço aproximadamente 8 posts por dia e isso resultou em um ano 60 mil seguidores. Só que 12 posts foram responsáveis por mais de 44 mil seguidores. Hoje nós temos 8.800 alunos e isso corresponde a aproximadamente 10% de conversão da minha audiência, que hoje tem 98 mil seguidores. Ou seja, a cada 10 pessoas que me seguem, uma compra alguma coisa. E eu sei que você chegou até aqui querendo uma parte prática para você implementar sozinho e ter algum resultado assistindo a esse vídeo. Eu sei que tudo que você já assistiu até aqui faz todo sentido para sua realidade e que se você implementar, eu tenho certeza absoluta que vai gerar faturamento para você e você pode me cobrar no Instagram isso. Lembra que eu te falei que você não precisa de muitos posts? Só o post feito da forma correta. Você vai fazer um post exatamente como eu te ensinei a fazer nessa aula e você vai colocar em turbinar post, ou seja, fazer tráfego no seu Instagram. Pode fazer pelo seu aplicativo do Instagram ou pelo computador. Você vai selecionar sua região e vai testar por 24 horas com o objetivo de visitar o seu perfil. E você vai colocar apenas R$11. Se esse post trouxer seguidores para você por R$1, quer dizer que esse post ele foi muito bom e as pessoas estão seguindo pelo motivo certo. Por quê? Porque elas passaram por um post que é qualificador para elas. Não é um post simples, é um post avançado e um post que só vai atender pessoas que entendem realmente aquilo que você faz. E se esse post continuar trazendo pessoas para você por R$1 ou até mais barato, você pode aumentar a sua verba diária e deixar mais dias esse post trazendo pessoas para você. Só que o que você não pode fazer é deixar com que as pessoas cheguem no seu perfil, te sigam no Instagram e você não faça nada esperando com que elas peçam um orçamento para você. Dessa forma, o seu Instagram deixa de ser um grande portfólio e ele passa a ser uma máquina de atração de clientes. Às vezes, você tem um plano de nutrição, você é psicólogo, você vende casamentos, e esses trabalhos, eles não são baratos. Então o cliente ele precisa passar tempo com você para quê? Para que ele entenda quem você é, o que você faz, tenha confiança suficiente em você, peça orçamento. Só que você vai criar uma ponte de confiança com esse cliente agora, fazendo exatamente o que eu vou te falar. Assim que essa pessoa te seguir no Instagram, você vai mandar a exata mensagem para ele. Vi que você me seguiu aqui no Instagram e vim te agradecer pessoalmente por isso. Como você está? E aí você espera a pessoa responder. Depois que ela te responder, você vai mandar a seguinte mensagem para ela. Posso te fazer uma pergunta? É a seguinte, você me seguiu por causa de algum conteúdo ou porque você está procurando um fotógrafo de casamento para você? Ou seja, a sua solução, seja ela qual for. E agora você acabou de abrir uma porta onde você vai construir relacionamento com o seu cliente ao ponto dele poder comprar de você. Essa é a forma mais simples, mais rápida para você fazer algum dinheiro assistindo ao que eu te ensinei aqui agora. É claro que se a sua estrutura estiver toda posicionada, se você tiver a quantidade de posts certa para isso, tenho certeza absoluta que você não vai precisar nem mandar mensagem de abordagem. Mas esse exercício que eu deixei para você é caso você queira implementar e fazer algum dinheiro com o que você aprendeu aqui comigo. Dessa forma, seu Instagram ele para de ser um grande portfólio, um depósito de imagens, e ele passa a ser uma máquina de atração. Resumindo, você constrói o posicionamento pensando no cliente que você quer atender e ele chega até você pronto para comprar de você. Nosso objetivo com o nosso cliente não é forçar uma venda, é mostrar que existe um caminho para ele. Mas para isso acontecer, você precisa estruturar seu posicionamento, construir os conteúdos da forma correta para que você tenha um espaço preparado para receber a audiência, porque é justamente aonde o dinheiro está. E existe sim uma estrutura que funciona mais, que os seus clientes reconhecem você como autoridade, percebem você como especialista e, consequentemente, faz você vender melhor. E dessa forma, você blinda seu negócio porque você atrai clientes e seguidores todos os dias, você tem um negócio pronto, preparado para receber essa pessoa, para fazer um bom atendimento com ela, e as pessoas, elas passam por um processo de vendas que seja confortável para elas comprarem. E esse cliente, ele não precisa ser convencido, ele pede o Pix e ele paga, é simples. Agora, deixa eu te contar uma coisa, eu não criei esse método com base em achismo. Eu já estive do seu lado, eu já produzi posts que ninguém curtia, já fiz live para 2 pessoas, já esperei o cliente aparecer e ele não apareceu, já mandei orçamento e o cliente sumiu. E muitas vezes eu me frustrei pensando que o problema fosse eu. Só que a verdade é que as pessoas que precisavam de mim, elas só não me conheciam. E quando eu entendi a psicologia das vendas por detrás disso, eu consegui chegar num patamar de negócio onde a gente fatura 6, 7 dígitos todos os meses. E essa é a minha missão clara com você. Primeiro, não fazer você desistir. Eu quero que você seja um profissional bem pago, um profissional respeitado, um profissional que não precisa sacrificar a família, a saúde. E eu tenho certeza que você faz muitas coisas hoje, só que você não tem ninguém para pensar para você. E essa pessoa sou eu. Agora você tem 2 opções apenas. Pegar tudo que eu te ensinei aqui, aplicar sozinho, gastar um pouco de dinheiro, de tempo, porque você não vai ter direcionamento correto, e testar para ver se isso vai dar certo ou não. E a segunda e melhor opção é você dar um passo hoje com risco zero,
simplesmente aplicando o mesmo método validado e testado no mercado que gerou mais de 45 milhões de reais de resultados só ano passado com os meus mentorados. Eu tenho certeza absoluta que se você pegar e plugar com o meu direcionamento, com o meu acompanhamento ao longo desses próximos meses, você vai com certeza adicionar pelo menos de 10 a 50 mil reais de faturamento por mês no seu negócio. E se você chegou até aqui e não foi por acaso, eu tenho certeza absoluta que você já entendeu que eu sou capaz de te ajudar e com isso conseguir estruturar seu posicionamento, seu branding, montar ofertas e precificar da forma correta, fazer vendas de alto valor, melhorar seu processo de entrega, renovação dos seus clientes e aumentar o LTV, melhorar suas estratégias de marketing, implementar processos de escala, fazer uma gestão melhor dos seus produtos e vender para as pessoas certas, aumentar sua base de clientes e de seguidores no Instagram, captar clientes melhores e mais preparados e que podem comprar mais rápido e pagar mais pelo seu trabalho, implementar funis de vendas no seu negócio e estruturar sua empresa de uma forma onde ela não fique mais volátil e seja uma empresa segura e que vai perdurar ao longo dos anos. Olha só, o método é prático, ele é simples, ele é direto, ele tem passo a passo para cada uma das etapas. Você não precisa ser um influenciador, você não precisa ter milhões de seguidores, muito menos postar conteúdos todos os dias. Você precisa apenas da estrutura certa. E se você chegou até aqui com alguma dúvida, eu quero que você olhe nessa página alguns depoimentos ou no meu Instagram, na seção dos destaques, que tem mais de 200 depoimentos dos meus alunos. Então, se você quer ser direcionado por mim e ter o meu acompanhamento, exatamente como os mentorados tiveram, exatamente como os clientes grandes que eu te apresentei nesse vídeo tiveram também, toca no botão abaixo, preencha seu formulário, que a minha equipe ou eu, pessoalmente, vamos entrar em contato com você pelo WhatsApp para poder definir os seus próximos passos e definir também a direção do seu negócio. Essa é uma convocação clara para você fazer parte de um grupo seleto, que não aceita mais migalhas, um grupo que não depende de indicações, um grupo que não depende de algoritmo, porque eles decidiram assumir o topo do mercado e faturar alto. E esse é o lugar que você merece estar. Esse é o lugar que você e o seu sucesso, a sua família merecem ter. E o sucesso é um fator de escolha. Você pode decidir estar com a gente, indo para o mesmo lugar, sendo ajudado com as pessoas certas. Se esse é o lugar que você quer chegar, toca no botão abaixo e eu te espero do outro lado.